Nós estamos conversando com o Vicente de Castro Melo, que é arquiteto, e que o escritório dele cuida do estádio de Brasília para a Copa do Mundo de 2014. Eles estiveram visitando a África do Sul, um grupo de arquitetos, e nós estamos fazendo um resumo daquilo que eles viram lá. Agora, Vicente, aeroportos, estradas e segurança. Sobre isso, o que você pode falar? Interessante que a África do Sul tem uma diferença com relação ao Brasil, porque a gente analisou que a África do Sul ela tem praticamente 20 anos, a nova África do Sul. Perfeito. Após o regime do apartheid, essa geração ela está se reeducando, ela está aprendendo a conviver. Porque o país ele foi colonizado por europeus, durante muito tempo foi dominado por eles, e a infraestrutura básica do país, de maneira geral, as estradas, os aeroportos, foram feitos naquela época. E foram muito bem feitos. Quer dizer, isso se permanece até hoje. As estradas. As estradas, a infraestrutura, os aeroportos, enfim, muito dessa infraestrutura daquela época se mantém. Mas, de maneira geral, a África vai levar aí mais uma geração inteira para realmente ter uma resposta do legado, enfim, que vai ser feito através da Copa do Mundo. O que acontece? Quando você cria um boom de obras no país, como foi feito na África do Sul, você tem que ter mão de obra qualificada para fazer isso. Então, os estádios foram construídos lá. Isso foi muito bom, de uma certa maneira, porque do lado social, muitas famílias e muitos empregados, claro, eles passaram por cursos, né, de qualificação. O grande problema do lado social é que, quando você tem muitas obras, você atrai essa mão de obra de trabalhadores e eles têm que morar em determinados lugares. Então, aumentou muito o número de favelas em torno dessas grandes obras. Entendi. E todas essas pessoas que migraram para trabalhar nas obras, elas, após o evento, elas precisam ter uma destinação. Para onde irão, né? O que farão? Então, elas foram treinadas, por exemplo, Socket City usou mais de 3.500 funcionários, operários. Imagina. Ô Vicente, e a segurança? Muita gente fala que, olha, o drama é a segurança, até porque as pesquisas mostram o país onde está liderando o ranking de maior número de assassinatos, aquela coisa toda. A segurança? Bom, na visão nossa, como turista, ela é preocupante. Quer dizer, em 8 dias que nós passamos na África, em todos os momentos nós éramos orientados por todos os funcionários de hotel e todas as pessoas que nós convivíamos a tomar uma série de medidas, né, de precaução para não correr nenhum risco. Quer dizer, o hotel ele já presta ali um formulário para todos os hóspedes. No momento que você faz o check-in no quarto, você já recebe um manual de segurança. Quer dizer, não saia na rua com telefone, não leve documentos, não use corrente. Após as 8 horas, esteja no hotel, procure um restaurante próximo. Não saia desacompanhado. Quer dizer, a noite preocupa? A noite preocupa. E durante o dia, nas cidades mais populosas, como Joanesburgo, Pretória, existe uma preocupação. As outras cidades, que são as cidades mais turísticas, como Durban, como Port Elizabeth, Cape Town, por exemplo, aí já não, a sensação de segurança é um pouco maior. Aumenta bastante, assim, nas áreas onde ficam os turistas e tal. Entendi. Claro, existe a recomendação, mas aí é como uma cidade como Rio de Janeiro, como Copacabana, como qualquer outra. Perfeito. Eu lembro que o Parreira, né? Parreira falou, olha, brasileiro não pode falar muito e já está acostumado com essa sensação, entre aspas, de insegurança. Né? Quando quiseram comparar Brasil com a África do Sul, você está dizendo mais ou menos a mesma coisa. O Vicente, nessa reta de chegada da nossa entrevista, esse grupo de arquitetos, um grupo que você faz parte, está preocupado com a Copa de 2014? Quer dizer, pelo tempo, o tempo correndo e as coisas não estão andando com a rapidez que vocês pretendiam? De uma forma geral, o que pensam os arquitetos? Bom, os arquitetos, Vanderlei, são os maiores apaixonados. Sem dúvida. Todos nós procuramos desenvolver o melhor projeto possível, as melhores técnicas, mas a gente muitas vezes esbarra em diversos interesses. Então, a motivação sim existe. A nossa preocupação é em criar um modelo de Copa do Mundo que sirva de exemplo para outros países, porque o que acontece? Na África do Sul, o modelo adotado na África do Sul é o modelo europeu mais o modelo alemão.
Quer dizer, a maioria dos projetos e das estruturas que foram desenvolvidas lá foram desenvolvidas por empresas alemãs, que tiveram excelente sucesso na Copa de 2006, né? Foi excelente, quer dizer, com Allianz Arena, com todos aqueles outros estádios. E eles trouxeram para a África do Sul essa experiência dele. Só que o interessante é que a gente crie um modelo que sirva de exemplo para outros países. Se eventualmente um outro país quiser sediar uma Copa do Mundo, como nossa irmã Argentina, como Uruguai, como outro país, Moçambique, Angola, enfim, que queira sediar uma, que venham consultar os brasileiros. Já tem um trabalho pronto. E a gente está buscando com isso desenvolver um modelo diferente. O que é um modelo? É um modelo baseado num conceito de uma Copa Verde, que muito se discutia isso. O que é uma Copa Verde? Porque vai ter uma sede na floresta, em Manaus, por exemplo. Vai ter uma sede. Não, não é isso. Quer dizer, nós vamos ter justamente estádios desenhados com um conceito de green building, que é o conceito de arquitetura verde, sustentável, gerando energia, que é aquele conceito que eu estava explicando anteriormente. Quer dizer, nós vamos dar um legado e uma imagem para o mundo que o Brasil ele se preocupa com o seu meio ambiente. Porque não adianta o Brasil querer... Porque a meta do Brasil é se posicionar como a quinta maior economia do mundo. E ele precisa mostrar isso, que ele também tem essa preocupação ambiental. Então, transformando os estádios nossos em eco-arenas, por exemplo, que são estádios econômicos e também ecológicos, quer dizer, nós vamos gerar baixo impacto ambiental, nós vamos ter estádios que vão ser sustentáveis de uma maneira em energia, sustentável economicamente, e nós vamos atingir os 3 pilares, né, que são muito importantes, que seria o social, o econômico e o ambiental. Perfeito. E isso, se bem feito, se bem planejado, seguindo um plano, quer dizer, todos os arquitetos trabalhando motivados como estão, aí sim nós vamos ter um grande exemplo a ser seguido. Quer dizer, isso vai ser um grande legado que o Brasil pode passar. Mas estamos atrasados? A gente poderia estar mais adiantado. Quer dizer, nós estamos assim na linha limite do trabalho, porque muita coisa, muita infraestrutura que tem que ser feita junto dos estádios ainda está por fazer. A questão, por exemplo, que eu comentei do lado social, né? Nós vamos qualificar a mão de obra no Brasil para executar essas obras e nós temos que ter um destino para essa mão de obra também, para a gente não correr o risco de criar problemas sociais após. E um outro risco, pelo que eu entendi, se a coisa não andar com o ritmo que vocês pretendem, ao mesmo drama que você abordou, enfrentado pela África, testar durante a competição. Exatamente. Quanto mais a gente postergar o início das obras... Que é um perigo, imagino. Eu não sou especialista, mas imagino que seja um perigo, uma mega obra ser testada durante a competição. Eu posso lembrar um exemplo que aconteceu na Alemanha, na Copa 2006, quando uma forte chuva causou inflou a membrana, uma cobertura, fez uma bolha de água, e aquilo teve que ser resolvido durante o jogo de futebol, que foi aquela cachoeira. Enfim. Verdade. Então, isso é um pequeno exemplo, mas... por exemplo, falta de água, quer dizer, falta de energia elétrica, pode dizer, claro, diversas coisas. Ô Vicente, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos, foi bom recebê-lo aqui. E tomara que as coisas caminhem, né? Vocês estão todos aí entusiasmados, os projetos são, a gente já sabe, são projetos muito competentes. Tomara que as coisas andem com a velocidade que todo mundo espera, porque o tempo está passando. Vou repetir o que eu tenho dito já há algum tempo. Eu já achava que era apertado o tempo, há 2, 3 anos. Olha, amanhã um negócio desse aí. É muito grande, é um mega evento. Né? E agora nós já estamos respirando a Copa de 2014. Porque a de 2010, o otimista, já foi. Já. Não é verdade? Exatamente. 2010 a Copa já foi. Nós já estamos respirando 2014. Um abração. Vanderlei, muito obrigado. Boa noite. Um abraço no seu pai, viu? Obrigado e boa noite a todos os ouvintes. E... podem ficar tranquilos que, se depender da arquitetura do Brasil, nós vamos ter uma excelente Copa do Mundo. Tomara que tenhamos mesmo. Com o Vicente de Castro Melo, arquiteto, falamos um pouquinho sobre a África do Sul, os arquitetos do Brasil, os arquitetos da Copa estiveram lá e falamos um pouquinho sobre aquilo que nos espera para 2014. Boa noite. Jovem Pan Online, Rádio com imagem online.